Warren Buffett investindo em empresa brasileira. Coisa rara. E foi o que aconteceu agora com o investimento de 500 milhões de reais no Nubank. Será que ele ficou louco ou o que está por trás dessa decisão? Eu não acredito que de louco ele não tem nada. Muito pelo contrário. O que está por trás da decisão, além, obviamente, de apostar na enorme transformação digital, na força que o Nubank particularmente tem como um dos líderes desse movimento no Brasil, desse processo das fintechs e novas empresas financeiras ganhando participação significativa no mercado brasileiro, é um movimento que tem a ver com a transformação do Brasil. O Brasil está passando por uma revolução que pouca gente está se dando conta. Quando a taxa Selic caiu para 2%, ela criou um novo mundo. E ainda que ela esteja num movimento de alta, e eu inclusive acredito que essa alta pode ser maior do que o mercado vem projetando, já desde o final do ano passado eu acredito nisso, e apesar do mercado estar subindo essa expectativa de alta de juros, eu ainda acho que ela pode ser maior do que o mercado projeta, a menos que a gente tenha uma queda brutal do preço do dólar em relação ao real, o que baratearia importações e ajudaria a segurar a inflação. Caso contrário, com o preço das matérias-primas tão alto como está em dólar, e um dólar muito elevado, e recuperação do emprego, que a gente vem vendo em ritmo bastante forte desde agosto do ano passado, e que se manteve forte mesmo nos momentos da segunda onda da pandemia, agora nos meses de março e abril, a gente provavelmente vai ver as empresas com condição de gradualmente repassar mais esses aumentos de custos para os preços dos produtos que elas vendem. Isso pressiona a inflação, isso faria com que os juros tivessem que subir mais. Mas ainda que no curto prazo eu quero dizer até o final desse ano, começo do ano que vem isso possa acontecer, a gente não vê um cenário, a menos que o Brasil eleja um maluco que não queira saber de controlar a inflação e que deixe as contas públicas para lá, salvo essa possibilidade, mas me parece improbabilidade, o que a gente vai ver é que os juros, mesmo subindo, não vão chegar nem perto dos patamares históricos que a gente estava acostumado. E juros mais baixos, não só no Brasil, mas em todo o mundo, no mundo isso já é realidade há praticamente 10 anos, criam condições do que já está acontecendo. Em primeiro lugar, uma expansão de crédito como a gente nunca viu. Por exemplo, crescimento de recursos do sistema brasileiro de poupança para crédito imobiliário cresceram 150% em relação a um ano atrás. A gente vê números também impressionantes de crescimento de crédito em outras modalidades, mas a gente vê acesso também no mercado de capital. Cada vez mais empresas, e ainda em estágio mais inicial de negócio, começam a conseguir abrir seu capital em bolsa. Empresas ainda em estágio muito mais inicial, conseguindo recursos que antes eram muito mais difíceis, de investidores anjo, de investidores de venture capital, de private equity. Disponibilidade de capital para negócios no Brasil, seja crédito ou capital de injeção direta em renda variável nessas empresas, nunca foi tão grande. Em segundo lugar, a gente tem os investidores tendo que buscar novos ativos. Quando a renda fixa pagava muito no Brasil, as pessoas se acostumaram a ter seu dinheiro em ativos de renda fixa, aliás, particularmente na caderneta de poupança, que, diga-se de passagem, há um bom tempo vem rendendo menos do que a inflação, sendo um péssimo investimento. Por isso mesmo, as pessoas estão sacando dinheiro de investimentos que hoje têm um retorno muito ruim e buscando outros. E isso vem levando cada vez mais investidores a investir em bolsa, por exemplo. A gente tinha há cerca de 3 anos e meio 500 mil investidores em bolsa, a gente está se aproximando de 4 milhões agora. Aconteceu um processo parecido com mais de 1 milhão de novos investidores em fundos imobiliários, esse número era insignificante até poucos anos atrás. Investidores em criptomoedas, investidores em propriedades rurais, em metais preciosos, enfim, outras classes de ativo. E como tem cada vez mais gente investindo nisso, no Brasil e no mundo, o preço desses ativos subiu e isso fez com que, diga-se de passagem, muita gente tivesse um ganho de riqueza importante. Mas a parte relevante é que os bancos e as instituições financeiras em geral, as fintechs, vão atuar nessas duas pontas. Expansão de crédito, de fonte de capital e de novas modalidades, novas oportunidades de investimento. E exatamente por isso, o Brasil vai passar por uma transformação gigantesca e, diga-se de passagem, vai alavancar negócios que precisam de crédito, como negócio imobiliário, setor automotivo, setor de bens de capital. E, em paralelo, quem vai atuar fazendo essa intermediação, seja com pessoas jurídicas ou com as pessoas físicas, são as instituições financeiras. E é por isso que a oportunidade no Brasil é tão grande
E o Buffett entende isso como ninguém.